Olá! O meu grupo irá apresentar sobre máquinas adaptadas aos CIPAs, que são sistemas integrados de produção agropecuária, relacionados ao processo de semeador e plantio. Os docentes são os professores Hernando Balbinotti, Fabiano Gama e Rafael Reis. O grupo ele é composto pelo Juan, pelo Vitor e por mim, Mariana, e o trabalho é referente à matéria de integração lavoura, pecuária e floresta. Falando um pouco sobre a integração lavoura, pecuária e floresta. É uma prática que é considerada inovadora no Brasil. Os produtores eles vêm adotando cada vez mais o sistema de integração, ou até mesmo vêm associando o nome com as práticas que já eram feitas na propriedade. Só que a integração com a floresta ela sempre teve um certo receio entre os agricultores, acabando ficando em desuso por um tempo. Só que isso é em virtude principalmente da intensificação dos sistemas agrícolas e principalmente da mecanização, porque quando se tem a floresta, há uma certa dificuldade em colocar máquinas, implementos agrícolas na integração. Então, essa dificuldade de manejar em aplicações, em colheitas, que tornou um certo receio. Porém, o sistema ele pode ser facilitado pelo manejo adequado, tendo como princípio a adequada distribuição espacial das árvores. Então, para manejar de uma forma correta, deve-se respeitar a largura mínima entre os renques das árvores. Sempre que possível, deve-se ter uma proporção de largura das máquinas ou dos implementos. Então, as árvores geralmente elas têm que estar um espaçamento que passe os implementos agrícolas, desde os maiores até os menores. Como exemplo, as colhedoras, os pulverizadores, otimizando assim as operações e, consequentemente, o custo na utilização final da madeira. Onde vale lembrar que essa madeira ela é utilizada de grande valia comercial, porque ela tem finalidade de serrarias, laminação, palanque de cerca, destinada também à celulose e ao carvão. Então, diante de pesquisas feitas, mostra-se que a resistência dos produtores elas podem ser diminuídas, porque já foram estudadas e comprovadas que as práticas adequadas para manejar as máquinas nesses sistemas, principalmente quando inclui floresta. Pode, por exemplo, ter a utilização de espaçamentos de 1,5 a 5 metros entre as árvores, e entre as fileiras pode variar de 9 a 50 metros, porque, como eu já havia falado, pode variar de implementos menores aos maiores. Então, isso tudo dependerá também da finalidade do sistema e facilita as técnicas de cultivo, tendo maior rentabilidade final. Em CIPAs, a mecanização que pode ser utilizada ou muitas vezes acoplada nas máquinas são geralmente fazendo adaptações, as mais variadas adaptações. O que vale ressaltar é que sempre será condizente com a realidade de cada produtor. Então, a gente trouxe aqui alguns para mostrar alguns materiais que são utilizados no preparo do solo. Então, o subsolador, a grade aradora, a grade niveladora, o sulcador, o furador manual ou acoplado em tratores, que é para o plantio de mudas, no caso, quando a integração lavoura-floresta, Há também outra ferramenta que é muito utilizada para o preparo do solo, que é a chamada de rolo-faca. Esse rolo-faca ele tem a finalidade de cortar as plantas ou a palhada, sem enterrá-las no chão, e ele é um equipamento simples e prático. Ele requer menos mão de obra e é utilizado comumente em pequenas propriedades, porque ele evita custos altos, a sua tração ela pode ser por tração animal, e a única restrição é que o terreno não pode possuir tocos. Aqui é um exemplo uma imagem do rolo-faca, só que nas propriedades o proprietário mesmo pode construir o rolo-faca, sendo esse rolo um pedaço de madeira, um tronco de árvore. E ainda sobre o preparo do solo, os mecanismos que podem ser utilizados é esse aplicador espalhador costal de granulados. Ele tem uma finalidade de aplicar o adubo,
ou até mesmo pode ser feita a semeadura com esse modelo aí. Falando agora da semeadura, os materiais que podem ser utilizados na semeadura. Pode citar as semeadoras que têm finalidade de semear o capim misturado com adubo. Pode também citar a semeadura que utiliza a terceira caixa ou a caixa adicional. Tem também a motossemeadora, o avião e as semeadoras convencionais para o plantio direto. As semeadoras de plantio direto, aqui é uma imagem, e é a mais convencional utilizada, né, nas propriedades de médio e grande porte. Aqui é a semeadora com terceira caixa, que possui uma caixa para o grão, geralmente esse grão é o milho, outra para o adubo e a terceira que é para a semente forrageira. Aqui outro modelo de semeadora com caixa adicional. O avião agrícola. O avião agrícola, em grandes propriedades, ele é o mais comumente utilizado. E ele é geralmente utilizado muito em aplicações de defensivos agrícolas. Porém, visto a necessidade em grandes áreas, em áreas que possuem difícil acesso a máquinas terrestres, eles começaram a semear, né? A utilização do avião para semear, ela tornou-se mais comum e frequente. E uma das vantagens também é porque tem maior agilidade no sistema, que automaticamente o gasto de tempo é menor, e também uma menor incidência de pragas e doenças. A outra é a motossemeadora. Essa motossemeadora, ela foi desenvolvida pela Embrapa com parceria de uma empresa, e ela é bastante utilizada nas propriedades de pequeno e médio porte, e porque elas também não possuem um valor muito elevado e têm uma boa praticidade para poder semear. Aqui os componentes da motossemeadora. É um tanque com capacidade de 40 litros, aí tem a alavanca de regulagem do dosador, aí ali a saída das sementes, motor elétrico e o suporte de fixação para o baú. Aqui é onde o mesmo equipamento, só que ele é acoplado num pulverizador. Ele também pode ser acoplado num pulverizador. Aqui já ele é acoplado em um trator. Então, mostrando que esse equipamento desenvolvido pela Embrapa é um equipamento que possui tendo como várias finalidades, né? Ele pode ser acoplado automaticamente, sendo bom em integração lavoura-pecuária, que é onde os produtores costumam ser mais utilizar mais essas práticas. Agora eu passo a palavra para o meu colega. Bem, agora vamos estar mostrando alguns artigos relacionados ao tema proposto para o nosso grupo. O primeiro artigo nos traz a mistura de sementes de Braquiária brisantha com fertilizantes NPK. Esse trabalho foi realizado por Eduardo do Vale Lima, José Cláudio de Souza Tavares, Valéria Rodrigues Azevedo e Patrícia da Silva Leitão Lima. Esse trabalho foi conduzido na unidade descentralizada de Parauapebas, na Universidade Federal Rural da Amazônia, UFNA, em Carajás. Foi publicado na revista Ciência Rural, Santa Maria, ano... Bem, como pode ser passado a campo esse experimento? A semente da braquiária será previamente colocada juntamente com os grânulos de NPK, as caixas de adubo, enquanto a semente da cultura agrícola vai nas caixas de semente para plantio. A espécie estudada foi a Braquiária brisantha, variedade Mandu, onde o valor comercial da região dela apresenta germinação de 80%, pureza de 40%, valor cultural de 32%, e após teste de sementes puras e viáveis, foi determinado que o ideal seria de 5 kg por hectare. O fertilizante utilizado foi o NPK 4188, que já é o mais utilizado ali na região de Parauapebas e cidades vizinhas.
aonde também ele é definido devido ao máximo de P2A5 que pode se encontrar na cultivar, segundo as recomendações, aonde foram 80 kg por hectare de P2A5, 22,9 de nitrogênio e 45,7 kg de K2O. As fontes utilizadas foram ureia, cloreto de potássio e superfosfato. Bem, o teste foi conduzido no laboratório multidisciplinar do Centro Universitário de Paraupebas e sobreviveram com 50% de sombreamento, para representar então um possível sombreamento futuro. Bem, o experimento foi realizado em DIC, com 4 repetições, onde houve os tratamentos 0, que foi a testemunha, que não foi misturado a semente de braquiária com o fertilizante, e as horas que foram testadas foram de 3, 6, 12, 24, 36, 48, 72, 96 e 120 horas a semeadura após a mistura. E o fertilizante para todas foi definido mesmo 4, 14 e 8. Bem, esse é um estudo que já vinha sendo estudado por autores mais antigos, embora o teste foi feito em 2006. Kutkowski e Aider apresentou em 2003 um trabalho onde eles obtiveram resultados em torno de 24 e 48 horas sem perder o potencial germinativo. E Matheus e colaboradores em 2007 com 96 horas, um valor altíssimo. Bem, a tabela que o artigo nos dá é de fácil entendimento, onde nos mostra em germinação que o tempo de mistura ocasionou perca de germinação conforme o valor ia aumentando, onde a testemunha 3 horas apresentam valores superiores aos demais, embora o principal resultado foi que a mistura pode sim ser feita, só que o ideal é que você vai plantar uma área, você misture apenas sementes com o fertilizante num período em que você consiga plantar em apenas 12 horas toda a mistura. Bem, a primeira contagem foi realizada 7 dias e pode-se observar que até 12 horas não houve diferença na porcentagem, né, e apresentando superior aos demais. E o teor de água e o coeficiente ou condutividade elétrica apresentam valores que vão paralelos, já que a condutividade elétrica nos mostrou um aumento deletério específico para cada fertilizante da formulação, ao tegumento das sementes, né? Extravasamento dos elétrons contido nas substâncias de reserva. E o que nos mostrou maior poder sobre os 3 fertilizantes é o KCl, que ele influenciou muito para o rompimento do tegumento, nos proporcionando então aumento do teor de água conforme a hora ia passando. E a emergência nos mostra que a testemunha foi superior na emergência e no índice de velocidade de emergência. No entanto, os valores até 12 horas ainda são superiores aos demais, visto que conforme foi aumentando o tempo, a emergência e o índice de velocidade foram ficando cada vez maiores. Bom, pessoal, o segundo artigo, ele trata de um artigo realizado utilizando-se um equipamento um pouco mais sofisticado, né? No caso, uma aeronave. Esse artigo ele tem como título Deposição de semente forrageira em sobressemeadura de soja distribuídas com avião. O trabalho ele foi realizado por Costa e seus colaboradores, realizado no município de Chapadão do Sul, Mato Grosso do Sul, sendo que foi publicado pela revista Ciência Agrária em Curitiba no ano 2011. Bom, o trabalho ele
foi realizado utilizando duas espécies forrageiras, sendo a Braquiária brisanta, cultivar marandu, na densidade de semeadura de 3 kg por hectare de sementes puras e viáveis, e Penicetum glaucum, que é o milheto, utilizando 7 kg por hectare de sementes puras e viáveis. Apesar do artigo ele não ser muito claro, ele traz que as sementes foram grafitadas e ao final dessa grafitação teve 10 kg por hectare de semente. Eu acredito que seja sementes comerciais, né? Que ele também não traz qual o valor cultural dessa semente, mas eu acredito que seja essas sementes comerciais, mais o grafite, totalizou 10 kg por hectare que foram semeados. Foi utilizada uma aeronave Ipanema modelo EMB 201A com capacidade volumétrica de 600 litros. A época de sobressemeadura foi no estádio R8.1 da cultura da soja, lá no finalzinho do ciclo da soja, já com em torno de 50% de folhas descidas, né, folhas caídas já, e sendo utilizado 4 alturas de voo, 4, 8, 10 e 15 metros, para verificar a influência dessas alturas sobre a deposição de sementes no solo. As unidades experimentais elas constituíram de coletores com diâmetro de 35 centímetros em 10 posições. Essas posições, como a gente pode observar na imagem, ela vai de A até J, sendo que cada coletor estava distribuído a 1,35 metros de distância um do outro. Como a gente pode observar também na imagem, a direção do voo foi a noroeste e a direção do vento predominante era a norte, né? E a faixa avaliada foi de 15 metros. Nessa tabela aqui a gente tem as condições climáticas no momento da distribuição dessas sementes. A gente pode ver a altura, de acordo com cada altura, né, do voo, 4, 8, 10 e 15 metros, a gente tem as condições climáticas. Cada voo ele foi realizado aqui às 15, 16, 17 e 6 horas, respectivamente, para cada altura. No primeiro voo não havia vento, nos demais havia vento, sendo 10,2, 3,4 e 9,2 km por hora para 8, 10 e 15 metros de altura, respectivamente. Como não havia vento no primeiro, então o mesmo não tinha direção. Os demais estavam na direção norte. Temperaturas bastante próximas, sendo as 3 primeiras 28 e a última 22 graus. E umidade relativa 57 para os 2 primeiros voos e 59,70 para 10 e 15 metros de altura, respectivamente. Aqui a gente tem os valores de F, né? Para as causas de variação de peso de semente por hectare, quilograma por hectare de Braquiária brisanta e do milheto. A gente pode observar que não houve significância para posição na faixa na distribuição dessa semente, ou seja, aquelas posições de A a J não foi significativamente, não teve significância, né? Não influenciou nessa deposição de semente. Já a altura do voo influenciou sim, tanto para o marandu quanto para o milheto, estando a 1% de probabilidade de erro. Já a interação, que também houve, para o marandu foi a 1% e para o milheto a 5% de significância. E os coeficientes de variação a gente pode observar bastante altos, principalmente para o marandu 75% e o milheto 41%. Aqui nessa tabela a gente observa o resultado, o principal resultado, que é a diferença de deposição de semente em relação às alturas. Para o marandu, a gente pode observar
que não houve diferença entre as 3 primeiras alturas de voo, 4, 8 e 10 metros, sendo essas, né, superiores à altura de 15 metros, que obteve apenas 0,47 kg por hectare. Segundo os autores, eles trazem que houve um problema, uma falha técnica, uma falha mecânica, né, na abertura do hopper, que é o tanque do avião, no momento do voo ou pré-voo, né, e teve esse problema, que acabou diminuindo, distribuindo menor quantidade. E o milheto foi bastante variável, sendo que a altura de 10 metros foi a que alcançou a quantidade estabelecida inicialmente de 7 kg por hectare. Lembrando que a cultivar Marandu, nenhuma delas chegaram a alcançar essa quantidade, que no caso era de 3 kg por hectare de sementes puras e viáveis. O que o artigo traz de conclusão, então, né, que é interessante aumentar um pouco o percentual, né, dessa taxa de semeadura, em vez de 3 kg por hectare, aumentar em torno de 20% a 30%, segundo alguns autores que o próprio artigo traz, para tentar distribuir essa semente de maneira mais uniforme e numa quantidade ideal. Os demais valores, os demais resultados da interação eu não trouxe, devido principalmente ao tempo e pelo fato de não trazer benefício aqui para a nossa discussão. Bom, o que a gente tinha para apresentar era isso, e muito obrigado.